Bom dia a todos. Volto a falar com vocês para apresentar uma perspectiva de leitura do segundo texto do tópico 2, que é o conceito de Estado em Max Weber, que é apresentado por Álvaro. Esse texto foi escolhido para esse segundo tópico por ele dialogar tanto com o texto 1 do tópico 2, que faz uma leitura histórica do conceito de Estado, apresentando uma determinada perspectiva, mas principalmente com o segundo texto do tópico 1, o texto da professora Luciane, que discute o papel do Estado entre ser um Estado que defende os direitos sociais, que defende os direitos humanos, ou um Estado que terceiriza sua função. Ou, falando mais diretamente ligado à gestão educacional, entre gestão educacional ou gerenciamento da educação. Se o primeiro texto, tópico 2, se preocupa em apresentar uma perspectiva histórica do conceito moderno de Estado, o texto de Max Weber apresenta um conceito analítico de Estado. Ou quer dizer, ele não se preocupa em fazer uma reconstrução histórica do que se compreende por Estado, mas ele busca apresentar uma definição de Estado no contexto dele que consiga dar conta das principais questões colocadas. Desta forma, ele dialoga com as principais concepções de Estado da época dele, compreendendo o Estado como uma comunidade, o Estado compreendendo como uma sociedade, e a ideia que ele defende, onde se compreende o Estado como uma associação de dominação. Max Weber também, quando ele busca fazer essa definição de Estado, ele busca fazer uma definição a partir de uma perspectiva científica, onde, portanto, a primeira preocupação é com a legitimidade deste poder ou desta dominação, e nesse sentido ele remete essa definição ao conceito moderno de ciência ou de cientificidade. Como sabemos, o conceito de ciência que domina a discussão na modernidade desde Descartes é a ideia de que a ciência deve dominar o seu objeto. Para que a ciência consiga impor leis, para que a ciência possa ter leis e que essas leis possam ser definidas de uma forma necessária, universal, ou que elas possam ter legitimidade, elas devem ser impostas aos seus objetos. Portanto, esta compreensão de cientificidade dentro das ciências naturais, dentro da modernidade, também vai caracterizar a forma como Max Weber vai compreender o papel da política ou o papel do Estado dentro da modernidade, o conceito moderno de Estado. Marx, portanto, tem a ideia de que o Estado é uma associação, portanto, não é uma comunidade, nem é uma sociedade, mas é uma associação, e esta associação tem como principal característica assegurar a eficiência. Ela deve ser capaz de cumprir ou de fazer com que um grupo administrativo consiga fazer com que as regras e as determinações sejam obedecidas, seguidas pela grande sociedade. Ou quer dizer, o principal papel do Estado é manter a ordem dentro da sociedade, para que essa sociedade mantenha uma certa organização, uma certa organicidade que compreende-se como benéfica para todos. Portanto, o conceito fundamental nesta concepção de Estado é a ideia de uma razão instrumental assegurando uma finalidade, que é a organização, sendo que a legitimidade desse Estado não está na sua base moral, ética ou democrática,
A legitimidade do Estado não está em ser justo, em atender às reivindicações das populações, mas a sua legitimidade está em conseguir manter a dominação, ou quer dizer, um grupo administrativo que consegue manter e colocar a dominação sobre o grupo ao qual cabe obedecer essas normas. Nesse sentido, Marx vai aproximar dentro da sociedade moderna capitalista a compreensão de uma fábrica-empresa, que também se caracteriza por uma relação de poder ou de dominação vertical, onde tem um grupo administrativo que busca definir regras e leis para o bom funcionamento da empresa e para assegurar os seus fins, fazendo com que isso deva ser seguido pelos trabalhadores subordinados a esse grupo administrativo. Assim, Marx compreende que também o Estado deve ter a perspectiva de uma empresa, assegurando, portanto, as finalidades desse Estado, que é a eficiência, e para isso ele deve ser capaz de manter a dominação ou de fazer com que as normas e regras sejam implementadas pelos subordinados que obedeçam a essas relações. Então, com essa colocação, com essa forma de apresentação do Estado de Max Weber, podemos já perceber a proximidade dessa discussão com o texto da Luciane Pascoe Merlato, no primeiro tópico, onde também se aproxima a ideia de um Estado que deve ser um gestor do espaço público ou de um Estado gerencialista. Podemos claramente verificar que Max Weber se aproxima muito mais da ideia do gerencialismo e não tanto da gestão dos espaços públicos. Marx compreende que o Estado, a administração do espaço público ou o poder político não tem a necessidade de ter que atender às exigências da população, ou ele não tem a exigência da preocupação com a perspectiva democrática, mas a sua legitimidade consiste em os dominados reconhecerem os dominadores como legítimos. Essa que é a questão principal. Sabe? Não quer dizer que não tenha outras questões relevantes dentro do texto, mas esta me parece ser a questão fundamental que Max Weber coloca na relação de Estado. O Estado, portanto, dentro da sua sociologia de dominação, o Estado é e deve ser aquele capaz de manter o poder, de conseguir fazer com que o Estado possa funcionar, e para que ele possa funcionar, para que ele consiga assegurar os seus fins, e para isso que ele consiga impor e fazer valer as suas normas e regras pelos subordinados dentro de um determinado território. Essa compreensão perpassa o Estado e que espero poder ajudar àqueles que estão lendo esse texto para que possam trazer outros elementos. Também quero destacar que esse segundo texto, desse segundo tópico, de novo, é uma outra perspectiva de ler a questão do Estado. Se o primeiro tópico tem uma perspectiva mais crítica ao Estado moderno capitalista, esse segundo tópico é um tópico mais conservador na perspectiva do Estado. Ele não está preocupado em atender às reivindicações da população, do ponto de vista da educação, da saúde, da democracia, em qualquer outra perspectiva, mas está mais preocupado com a legitimação do poder. Podemos dizer que Max Weber se alinha muito mais à perspectiva de Maquiavel e Hobbes do que a qualquer outra perspectiva. Tá? Max Weber ele é caracterizado como um autor que busca apresentar o conceito racional de Estado, ou quer dizer, um conceito que consiga dar legitimidade racional às suas ações a partir de um reconhecimento ou de uma legitimidade dentro de um determinado território. Espero, com essa pequena exposição, ter contribuído ou ter auxiliado na contribuição desse texto, que é um texto teoricamente relevante, historicamente significativo na discussão do papel do Estado, né, e que eu espero poder contribuir na discussão desse nosso curso, ou mais particularmente dentro da nossa disciplina. Desejo a todos vocês um bom estudo
e que possam contribuir a partir desses materiais nos debates dentro do nosso fórum. Uma boa semana a todos.